Tome cada dia sua cruz e siga-me. Um convite desafiador, né? Mas é esse convite que o Senhor nos faz todos os dias. Negar a si mesmo. E todas as vezes que há uma negação das nossas vontades, dos nossos desejos, há uma angústia, há um angor, há um apertamento. Porque um desejo não foi atendido, uma vontade não foi atendida. Houve uma luta interior, houve uma guerra interior entre o eu, entre a minha vontade e entre a vontade de Deus. Então nós, como cristãos, todos os dias somos desafiados a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos ver qual foi o maior desafio que o Senhor falou para os seus discípulos em Mateus, no seu capítulo 16, no seu versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Somente até aqui. Nesse contexto, nesse capítulo, está acontecendo algo muito fantástico. Porque Jesus está falando acerca da sua morte e da sua ressurreição. E Pedro, ele começa a ter um particular com Jesus e fala: mestre, Senhor, não, o Senhor não precisa disso. Estou colocando assim na nossa linguagem. O Senhor não precisa passar por isso. O Senhor não precisa morrer. Gente, eu até entendo Pedro, sabe por quê? Porque Pedro tinha experimentado estar do lado de Jesus. Pedro tinha experienciado ver milagres do lado de Jesus. Era um simples pescador e vem Jesus, se apresenta para ele, faz um convite para ele: ó, deixa de ser pescador de peixes e agora vem pescar, agora você vai ser pescador de homens, de almas. Ou seja, Pedro tinha uma vida comum, não tinha conhecimento nenhum, as pessoas nem conheciam Pedro, era um pescador. E passa Jesus no caminho dele e vira a vida dele de perna para cima, porque agora você vai abandonar a sua profissão que você era desde novo, e agora você vai ser o meu seguidor, você vai ser o meu discípulo e vai ser ganhador de almas. Agora você não vai pescar mais peixes, você vai ser pescador de almas. E o que acontece? Pedro se apaixona por Jesus e vem junto com Jesus. E agora vem Jesus dizendo que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. Imagina a cabeça de Pedro: opa, agora não, né, Jesus? Agora a gente está bem conhecido, o Senhor está bem conhecido, as pessoas vêm te ver, a gente está andando do seu lado. E aí vem Jesus e fala assim: olha, eu vou morrer. E é necessário, mas eu vou ressuscitar. E aí Pedro vem: não, Senhor, o Senhor não pode morrer, isso não vai acontecer. E Jesus repreende Pedro: afasta de mim, Satanás. Porque o plano real era que Jesus fosse crucificado. E Jesus foi crucificado. E o que acontece? Aí Pedro fala isso e Jesus vai dizer algo para Pedro, porque Pedro só estava pensando nele. Pedro só estava pensando assim: não posso ficar sem Jesus. Eu larguei tudo por causa de Jesus e agora Jesus está dizendo que vai morrer e que vai deixar a gente. Não, o que vai ser da minha vida? Então Pedro só estava pensando nos seus próprios interesses. E aí Jesus vai dizer algo para Pedro: Pedro, e disse para todos que estavam em volta: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia sua cruz e vem. Dentro dessa palavra já tem dois desafios muito grandes para nós. O primeiro é ir após a Jesus, não à frente. Ir após significa estar sujeito, significa estar sendo guiado, significa pegar o controle da nossa vida e entregar nas mãos dele para ele direcionar a nossa vida para onde ele quer que ela vá.
Então, já entra aí dois desafios muito grandes, porque primeiro, nós como seres humanos temos tendência a sermos controladores, queremos estar no controle o tempo todo, e quando as coisas fogem ao nosso controle, a gente já fica desesperado. E aí vem Jesus e fala assim, ó, quem quer vir após mim, ou seja, não é na minha frente, é após mim, é seguindo as minhas direções, é seguindo os meus ensinamentos. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. E essa negação que eu quero falar nesse vídeo de hoje, essa negação dos nossos desejos, da minha caminhada cristã para eu, é o maior desafio. Porque quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente vive a nossa vida a nossa maneira, e a gente é senhor da nossa própria vida, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a gente vive a vida como a gente quer, a gente não pergunta nada pra ninguém, a gente sai a hora que a gente quer, a gente fica com quem a gente quer, a gente vai pras festas, a gente vai pras baladas, a gente curte a vida da forma que a gente quer. Mas o nosso maior choque do evangelho é quando você entrega os teus caminhos ao Senhor e você passa a conhecer a verdade do evangelho, que Paulo diz que a verdade é exposta. Você começa a conhecer a verdade que outrora a gente não conhecia, que outrora a gente era senhor da nossa própria vida e a gente fazia tudo aquilo que dava vontade de fazer. A gente começa a entrar nos nossos maiores conflitos. Porque agora eu não posso mais fazer o que eu fazia outrora. Eu não posso mais fazer o que dava vontade, porque outrora era assim, dava vontade, fazia. Não era assim? E agora não, agora a palavra está exposta diante de mim. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará do quê? Da ignorância da falta de conhecimento. E a falta de conhecimento da verdade, ela nos faz ir por caminhos tortos. Mas quando essa palavra é exposta diante de nós, entra o nosso maior cabo de guerra. Porque entra agora entre a minha vontade, os meus desejos, o meu querer, e entre a renúncia, entre a vontade do Pai. E a palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por que eu devo me submeter à vontade de Deus? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa carne, a nossa natureza, ela é má, ela é pecaminosa. E todas as vezes, muitas das vezes, a velha Márcia quer sair para fora. Muitas das vezes a velha Márcia quer resolver as coisas do jeito dela. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que eu tenho que negar a mim mesma, eu tenho que negar as minhas vontades, os meus desejos. Isso gera um conflito dentro de mim. Há uma guerra interior. Eu sempre costumo dizer que o nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior adversário é nós mesmos, porque o tribunal do crente é a nossa consciência. Porque uma vez que nós temos consciência do pecado, daquilo que é pecado, isso gera em nós o nosso maior conflito diário. É a negação dos nossos desejos. Mas é um desejo que é contrário à verdade de Cristo. É um desejo que é contrário ao querer do Senhor. Então, na palavra do Senhor hoje, o Senhor está nos trazendo para o centro da vontade dele, para um alinhamento espiritual. Eu não sei qual foi o evangelho que foi te apresentado, que você viesse para Jesus e a sua vida mudaria completamente e você não teria mais problema e você não teria mais vontade, mas isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é ir na contracultura, é ir na contramão. Nós vivemos uma cultura do hedonismo. Nós vivemos uma cultura de onde deu vontade faz. Aonde se você fez isso e não tá feliz com isso, larga e vai caçar o que é melhor para você, vai ser feliz. Mas nós precisamos entender até que ponto vai essa falsa felicidade. Porque aqui Jesus disse que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final ele vai perder a sua alma. Então o mundo nos apresenta uma falsa felicidade, aonde siga os seus desejos, siga a sua vontade, não é assim? Mas aí vem Jesus e nos quebra, e nos pega por dentro, e nos vira do avesso e diz, se vocês quiserem vir após mim, e outra coisa, se vocês quiserem, não é uma obrigação,
O Senhor não obriga ninguém a ir até Ele. É uma questão de escolha, de liberdade, porque amor, quando a gente fala em amor, a gente fala em liberdade, porque ninguém ama ninguém obrigado. A gente está falando de liberdade, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você também é livre para as colheitas dela. Então Jesus vai dizer assim, ó, quem quiser. Jesus não estava preocupado em agradar A, em agradar B, em ter seguidores. Jesus estava bem claro em dizer, olha, se vocês quiserem vir após mim, negue a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e vem. Então é essa a mensagem que eu queria trazer para nós hoje, uma pequena reflexão. Talvez você está aí pensando assim, por que eu estou vivendo esse conflito tão grande? Por que eu estou vivendo esse momento de angústia? Porque houve uma negação do desejo, houve uma negação do próprio eu, muitas das vezes. Houve uma negação entre o seu querer e o querer de Deus. Você teve que abrir mão, você teve que renunciar. E todas as vezes que a gente tem que abrir mão, e todas as vezes que a gente tem que renunciar, há uma angústia, há um conflito. Na psicanálise a gente aprende como uma neurose. Né? Houve uma angústia, houve um angor, houve um conflito. Então isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo muitas das vezes vai implicar da gente passar por esses processos de conflito interno entre o querer da Márcia, a Márcia quer, e entre o querer de Deus. E aí entra a renúncia, entra a negação dos meus desejos, e aí vem a angústia e vem os conflitos. Muitas das vezes vem a ansiedade, vem a depressão, porque você queria algo, mas Jesus disse assim, não, agora não é o tempo. Agora aguarda mais um pouquinho. Houve uma negação da nossa vontade, mas não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. Eu não sei o que o Evangelho tem custado para você. Eu não sei o que o Senhor tem pedido a você, que você teve que negar. Talvez era uma profissão que você teve que negar por amor ao ministério. Talvez é um emprego que você teve que sair por amor ao Evangelho. Talvez é um grupo de amizade que não combinava com o propósito que Deus tem para sua vida, que você teve que sair desse grupo. Isso gerou em você uma angústia, um angor, porque você olha para você e fala assim, Senhor, mas e agora? Entenda algo, tudo aquilo que o Senhor muitas das vezes nos pede, o Isaac que Ele nos pede é para um propósito maior, é para um bem maior. E o que acontece? Muitas das vezes esse conflito, ele grita dentro de nós. Ele grita dentro de nós. Mas entenda algo, nada é melhor do que estar no centro da vontade do Pai. Nada é melhor do que seguir a Ele, negar a nós mesmos dói, gera conflitos, gera. Mas há uma morada preparada para nós. E Paulo vai dizer que as aflições do tempo presente não há de se comparar para a glória que há de ser revelada. E nós vemos bem claro que Paulo viveu esse conflito e ele deixa bem claro isso, que há uma luta interior dentro de nós. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Então, como cristão, nós vamos vivenciar essas lutas diárias. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Ele disse, eu não deixarei vocês. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena viver essa vida de renúncia. Porque há uma morada para nós. E vai chegar uma hora que nós vamos nos encontrar com Ele e vamos dizer assim, valeu a pena cada renúncia. Valeu a pena renunciar a cada relacionamento que o Senhor disse não. Valeu a pena negar cada desejo. Valeu a pena. Então essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Não existe evangelho sem negar a si mesmo. É ir na contramão do mundo, é ir na contracultura. E o Senhor nos chama nesse dia de hoje para nós levantarmos a nossa cabeça e entendermos que evangelho é ir na contracultura e na contramão do mundo.
e entender que a vontade dele, ainda que os nossos desejos, as nossas vontades pareçam ser boas, mas não são, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se prepara para viver essa boa e perfeita vontade de Deus, mas para isso esteja preparado para negar a si mesmo e para viver as melhores experiências da sua vida. Pedro entendeu que Jesus precisava morrer. E em uma certa ocasião, Jesus pregando a mensagem, e a mensagem de Jesus era difícil porque Jesus vinha totalmente batendo na contramão, e Jesus declara assim, e eles começam a dizer, nossa, dura essa palavra, ela é dura, quem pode suportá-la? E Jesus declara novamente, ué, vocês não querem vir não? E aí eles declaram assim, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna.